Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, terça-feira, 4 de junho, estamos vivenciando nossa quarta noite da nosso padroeiro de Santo Antônio. Mais uma vez dizendo a vocês que ontem foi muito bom, uma verdadeira multidão lá na Praça da Catedral. E convidar vocês, todos que estão nos assistindo, para participar junto com sua família, seus amigos. Então, está sendo uma noite muito agradável. Muita gente, uma celebração muito organizada, uma verdadeira bênção. Dizer a vocês que hoje Deus nos agraciou com mais um dia, então nós temos que viver esse dia para o Senhor. Nós temos que viver esse dia para nos alegrarmos na vida e procurarmos nossa salvação. Qual é o seu objetivo para hoje? Nós temos metas diárias, Nós temos metas financeiras, metas pessoais, e temos que colocar em nossa meta diária também nossa meta espiritual, uma oração, um terço, uma conversão, uma confissão. Qual é a sua meta para hoje? Temos metas materiais do mundo e temos nossas metas para a vida eterna. Que hoje você possa cumprir as suas metas. E o evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 12, versos de 13 a 17. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dá preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar um imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda a Jesus e perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estais nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que é que esse evangelho de hoje nos transmite? Não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Eles foram até lá para tentar Jesus. Eles provocaram César, o imperador romano, senhor dos impostos, governava toda Roma. Nessa época, Jerusalém estava dominada pelos romanos, estava invadida pelos romanos e fazia parte do Império Romano. Então, eles queriam jogar Jesus contra as autoridades, contra o imperador. Mas Jesus, sabendo da sua hipocrisia, da sua maldade, já respondeu de imediato: Trazei-me uma moeda, deixa eu ver. E disse o quê? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E quantas vezes nós também, meus irmãos, minhas irmãs, nós tentamos tentar nosso Deus. Queremos que Deus faça a nossa vontade, faça a nossa maldade. Queremos que Ele concorde com nossos erros. Eles aqui estavam o quê? Tentando, querendo tirar coisas ruins de Jesus. Talvez eles esperassem que Jesus dissesse: não paguem, façam uma revolução, façam uma guerra. E Jesus não veio para isso, nem naquele tempo, nem hoje. Jesus veio para o amor, para a paz. Jesus diz: o homem é livre, tem um livre-arbítrio. Ele pode viver para o mundo e pode viver para o reino de Deus. Mas nós estamos inseridos nesse mundo. Nós estamos inseridos. O que é que a palavra de Deus diz? Cumpra o seu trabalho, cumpra o seu horário. Se você tem um emprego, cumpra a ordem do patrão. Se você é patrão, cumpra a lei com seus empregados.
Se você combinou uma diária, pague a diária. Se você combinou o preço, pague o preço. Seja sempre justo, porque Jesus sempre pregou a justiça. Devemos agir corretamente nesse mundo e agir corretamente com as coisas de Deus. Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Quantas vezes nós nos preocupamos só com as coisas do mundo, só com as coisas de César e esquecemos as coisas de Deus? Quantas vezes estamos vinculados só à lei do mundo, às leis que nos regem aqui? Estamos preocupados com a lei de trânsito, com os impostos, né? Com os nossos compromissos financeiros. Mas às vezes nós esquecemos dos nossos compromissos com Deus. Às vezes esquecemos do mais importante, que é a lei de Deus. E Jesus diz o que aqui? Ele diz: eu sei o que tem na tua mente. E muitas vezes a gente quer se enganar e enganar a Deus. Quantas vezes nós bem tentamos nossos irmãos, induzimos nossos irmãos ao erro? Quantas vezes levamos conversas desnecessárias, assuntos que não nos cabem? Quantas vezes nós queremos denegrir a imagem do nosso irmão, da nossa irmã, em vez de elevar? Isso é tentar a Deus, porque não podemos dizer que amamos a Deus e queremos a destruição do nosso próximo. Sabemos que nem sempre os relacionamentos são fáceis, mas nós temos que respeitar o próximo. Se você não consegue conviver com a pessoa, não consegue dialogar com a pessoa, infelizmente acontece isso que não devia acontecer. Se você já tentou uma reconciliação e não deu certo, respeite essa pessoa, coloque ela em oração, mesmo que você não tenha aproximação mais com ela. Não tente atrapalhar a sua vida, não tente o Senhor seu Deus, deixe ela seguir sua vida tranquilamente. Quantas perseguições, minha gente, no trabalho, na igreja, na sociedade, na nossa rua, na vizinhança, um querendo derrubar o outro. Quantas pessoas vêm nos tentar? Quantas pessoas hoje ligam para algumas pessoas e gravam a conversa, induz a pessoa a falar alguma coisa para usar contra ela mesma? Isso é maldade, isso é tentar o Senhor nosso Deus. Então, a gente tem que ler, interpretar e ver qual é a mensagem que tem para nós hoje. O que é que a gente pode tirar de bom desse evangelho? Que a gente possa se elevar como cristão, como ser humano. Quais são as tentações que nós estamos levando até Deus? Eu tenho uma pessoa que ela não é daqui não, ela é da China. Ela diz: mas eu vou ver o fim dele, vou ver o fim dela. Deus vai me ajudar que eu vou ver o fim daquela pessoa. Quer dizer, ela está usando o nome de Deus para que ver o fim da outra pessoa, o seu irmão. Não, se a gente está magoado, se a gente está ferido, se a gente está injuriado com alguém, a gente tem duas coisas a fazer: procurar a reconciliação, a primeira. Se não conseguir, a gente tem que colocar em oração, pedir perdão, se afastar e deixar acontecer naturalmente. Não devemos desejar o mal de ninguém. Não podemos tentar o Senhor nosso Deus, como esses fariseus aqui que tentaram colocar Jesus contra o imperador, tentaram colocar Jesus contra as autoridades. E hoje nós temos pessoas que vivem assim, colocando pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, esposa contra marido, marido contra esposa, colega de trabalho contra outros. Isso é uma tentação. Então, minha gente, que a gente possa nesse dia entender e compreender que Jesus é só amor. E como nós estamos vivendo a tragédia de Santo Antônio, né? Hoje nós vamos ler mais um milagre de Santo Antônio, para a gente refletir. Hoje é o controle sobre o tempo. Vou ler para vocês agora. Num dia festivo, em Limoges, Santo Antônio pediu licença para pregar numa igreja paroquial. Como era imensa a sua fama,
O povo deslocou-se para o local, mas o recinto era pequeno para acolher toda aquela gente e foi obrigado a pregar em praça pública. Mas havia começado o sermão, o céu escureceu e muitos relâmpagos e trovões anunciaram uma grande tempestade. O povo, atemorizado, começou a murmurar e já se dispunham a sair dali em busca de abrigo. Mas Santo Antônio pediu silêncio e, em nome de Deus, assegurou que não choveria naquele local, recomendando a todos que ficassem atentos à pregação. Tranquilizados, os fiéis ouviram o sermão até o fim. Quando se retiravam para suas casas, verificaram com muita admiração que, embora estivesse perfeitamente seco o local da pregação, toda a redondeza estava completamente alagada pela chuva da forte tempestade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse é mais um milagre de Santo Antônio. Mesmo com aquela tempestade, ele pediu a Deus que deixasse ele terminar. E choveu muito ali, né, ao redor, alagou tudo. E naquele lugar, em praça pública onde Santo Antônio estava, não choveu. Isso é mais um exemplo de fé, de esperança e para a gente acreditar, né? Para a gente entender que todos nós podemos ser santos. Não é fácil, mas que todos nós batizados podemos ser santos. Uma vez teve um padre que estava uma seca muito grande na região, e o povo agoniado com a seca, mais de 3 anos de seca, pediram ao padre que realizasse uma missa em praça pública pedindo chuva na localidade, nas fazendas, naquele lugar, né? E o padre disse: pronto, vamos rezar. Marcou o dia, o local, e quando chegou lá, o padre disse: não vou mais realizar a missa. Por quê? Todos que estão aqui, nenhum trouxe um guarda-chuva. Então, ele quis dizer o quê? O povo estava ali, mas estava sem fé. Se tivessem fé de verdade, tinham levado um sombrinho, um guarda-chuva, né? Então, isso é exemplo para nós. Antes da gente pedir, a gente tem que acreditar que vai acontecer. Para vocês, um ótimo dia. Mais um dia de conversão, de tentativas para a gente chegar ao reino de Deus. Deus te abençoe.